João capítulo 8, versículo de número 59, diz assim: Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João capítulo 10, versículo 31. João 10, 31. Os judeus pegaram outra vez em pedras para lhe apedrejarem. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesta noite a palavra do Senhor seja poderosamente, Senhor, aplicada aos nossos corações. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de uma mensagem para as nossas vidas. E nessa noite nós estamos aqui para receber, meu Deus, tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Uma curiosidade: a Bíblia fala muito sobre pedras. Vários versículos da Bíblia falam sobre pedras, amém? E só no Novo Testamento, irmãos, são vários e vários versículos que você vai encontrar falando de pedras. E quando eu estava lendo esses dias, quando eu cheguei nesse texto que nós lemos, que diz assim: e eles pegaram em pedras, eu fiquei pensando, será que eu tenho pegado em pedras também? Será que eu tenho carregado pedras também na minha vida? Isso me fez eu pesquisar, eu estudar, eu buscar e ampliar esse meu entendimento a respeito desse assunto. E eu cheguei a uma conclusão. A conclusão que eu cheguei é que a gente, em alguns momentos, carrega pedras em nossas mãos. Talvez hoje você está aqui com pedras nas mãos. Olhe para suas mãos aí, por favor. Olhe para suas mãos. Pastor, mas não estou vendo nenhuma pedra aqui, pastor. Eu não estou falando de pedras assim literais como essas que eu trouxe aqui para dar o exemplo. Eu estou falando de tipos de pedras que talvez os teus olhos não estão vendo, mas que você está carregando nas suas mãos, dia após dia. Talvez tem pessoas que estão carregando pedras há anos e nunca se livrou dessas pedras. Então nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, Deus está falando conosco aqui nessa noite, para você e eu tirar as pedras das nossas mãos, em nome de Jesus. Os fariseus, em vários momentos, pegaram em pedras. Em vários momentos os fariseus pegaram em pedras, e parece que eles gostavam de pegar em pedras. Em João capítulo de número 8 também, você vai ler uma outra história, que é a de uma mulher, chamada da mulher adúltera. Essa mulher, ela é pega em pecado, e os fariseus, os justiceiros, os santos, os perfeitos, trouxeram aquela mulher na força, jogaram aquela mulher diante de Jesus, e começaram a acusar, a julgar aquela mulher, a falar dos erros e dos defeitos dela. Mas uma coisa interessante, diz a Bíblia, que eles traziam pedra nas mãos. Eles chegaram e falaram assim: mestre, a lei de Moisés diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Pessoas como esta, que praticam atos como desta mulher, devem ser apedrejadas. Aí Jesus se abaixou, enquanto aqueles homens estavam com as suas pedras nas mãos, levantadas para atirar naquela mulher. Jesus começa a escrever no chão. Então ele se levanta e pergunta assim: quem de vocês
estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de vocês nunca errou, pode jogar a pedra nessa mulher. Atire a pedra nela. Mate ela. Condene ela. E diz a Bíblia que aquelas pessoas, começou a consciência delas a pesar, e elas foram largando as suas pedras, e dando as costas e indo embora. Indo embora. Pessoas que carregam pedras da acusação, pessoas que carregam pedras do julgamento, pessoas que vê o erro do outro, que fala do outro, que acusa o outro, mas não vê os seus próprios erros, mas não vê os seus próprios defeitos. Assim foram aqueles homens, e talvez assim, irmãos, a gente também em algum momento esteja agindo. Talvez em algum momento a gente olhe para alguém e veja o erro da pessoa, e veja as práticas condenáveis da pessoa, e a gente muitas das vezes se acha no direito de ser o primeiro a dizer assim: olha, você merece ser apedrejado pelo que você tem feito, você merece morrer pelo que você tem feito. Assim são as pedras da acusação, assim são as pedras do julgamento. E é interessante porque em Lucas capítulo 6, se você puder abrir, versículo 41, Jesus fala de uma história interessante. Ele diz assim: ei, você consegue ver o cisco no olho do outro, mas você não está vendo a trave no teu próprio olho. Você está conseguindo ver o defeito do outro, você está conseguindo ver o erro do outro, mas você mesmo não está vendo o seu próprio erro. Meu Deus, que coisa séria. Porque, irmãos, que nós nos achamos no direito de carregar as pedras da acusação? Por que nós nos achamos no direito de dizer quem está errado, de quem merece ser apedrejado? Onde nós recebemos esse direito? Porque na verdade, o que a Bíblia diz assim: olhe para o teu olho, esqueça do cisco do olho do outro, e olhe para a trave do seu olho. Escute uma coisa: toda pessoa que tem aquele senso de julgar os outros, na minha experiência, irmãos, na maioria das vezes, essas próprias pessoas têm coisas escondidas, condenáveis na própria vida, e para encobrir o erro delas, elas jogam a culpa e jogam a luz sobre o erro do outro, porque assim eu desvio de mim a atenção, eu coloco sobre o outro a atenção do erro. Os fariseus, eles não só pegaram em pedras, eles usaram as pedras. Abra comigo Atos, capítulo de número Atos 7, por favor. Fala de Estevão. Versículo de número 54 e 55. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração,
e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à sua mão direita. Mas eles, os fariseus, gritavam em grande voz, tapavam os ouvidos e arremeteram contra Estevão, e o expulsaram da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Meu Deus. Os fariseus, eles não se contentaram apenas em pegar em pedras, eles usaram as pedras para matar. Para matar. E quantas pessoas, irmãos, estão usando pedras para matar? Para matar uma amizade, para matar um relacionamento. Quantas pessoas usaram pedras para destruir um casamento, para destruir uma amizade, para quebrar uma comunhão de uma pessoa? Gente que usou pedras e atirou essas pedras e destruiu vidas, destruiu a reputação de pessoas, destruiu a vida de pessoas. Irmãos, tem pessoas neste mundo que já usou muita pedra para destruir a reputação de gente, para destruir famílias, relacionamentos, amizades. Eu lembro de uma ocasião em que uma moça, eu tinha um amigo na igreja, que a gente era assim, muito amigo mesmo, uma bênção. E uma moça inventou uma história entre nós dois, e ela colocou ele contra eu, de modo que a gente não conseguiu se falar mais, porque aquela menina, ela foi tão assim ousada na mentira dela, nas pedras que ela usou, que ela destruiu a nossa amizade. Pedras que aquela pessoa usou. Tem gente que está usando pedras para matar, irmãos, matar a alegria de alguém. Você já viu? A pessoa chega tão alegre, conta uma história: olha, eu estou tão feliz, está acontecendo isso. Aí a pessoa que tem pedras nas mãos diz assim: ah, mas tu não merece isso não, porque tu está feliz assim. E começa a jogar suas pedras, e de repente aquela pessoa que estava tão alegre começa a se abater, começa a se entristecer, começa a ficar, irmãos, para baixo, porque alguém veio e matou a alegria dela com pedras. Quantas vezes você vai contar o teu sonho para alguém, você vai contar o teu projeto para alguém, e a pessoa diz assim: quem tu pensa que tu é? Olha a tua história, olha de onde você veio. E a pessoa joga pedras e mata os teus sonhos. Assim eles mataram os sonhos de Estevão. Mas existe outra coisa sobre pedras que é muito séria. É que a Bíblia fala que existem pessoas que têm um coração como pedras. Ezequiel capítulo de número 36, versículo 26. Lá diz que existem pessoas que têm um coração de pedra. Meu Deus, ele não só usa pedra nas mãos, agora o próprio coração dele é de pedra. Coração duro. Coração duro. Coração cheio de rancores, de mágoas,
Coração de pedra. Você já viu alguém assim com coração de pedra? É sério, né? A pessoa que chega ao ponto, ele agora não só tem pedra nas mãos, ele agora não só usa as pedras, agora o seu próprio coração é de pedra. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus vai quebrar todo o coração de pedra. Se nessa noite aqui nesta igreja existe alguma pessoa com coração de pedra, o Senhor vai passar com o martelo dele. A Bíblia diz que Deus tem um martelo que esmiuça a pedra. Toda pedra, em nome de Jesus na tua vida, o nosso Senhor Jesus vai passar para quebrar nessa noite. Existem também as pedras da descrença. Pessoas que não acreditam, e é por isso que um dos motivos que sempre os fariseus pegavam em pedras é quando Jesus pregava e dizia assim: olha, eu sou o enviado de Deus, eu sou o filho de Deus, eu vim para salvar o mundo. Aí eles esgarravam pedras. Não, tu não pode ser o filho de Deus, tu não pode ser o salvador do mundo, não. Eles não acreditaram, não acreditavam. As pedras da descrença, as pedras da dúvida, as pedras da incredulidade. Quanta gente carrega as pedras da dúvida em suas vidas. Queridos, mas também a Bíblia fala que pedras, elas ferem. Ferem, sabe quem? Quem as usa. Abra comigo esse texto interessante, Marcos 5. Quero ler com vocês esse texto. Marcos 5:5 diz assim: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Diga, ferindo-se com pedras. Quem carrega pedras se fere com elas. Ei, irmãos, talvez a pessoa pense assim: não, eu vou ferir alguém com essas pedras aqui. Mas ele mesmo vai se ferir com as pedras. Este homem carregava pedras, ele se feria com as pedras. Ei, irmãos, a pedra da raiva, a pedra da mágoa, a pedra do ressentimento, a pedra de uma raiva, da falta de perdão. Irmão, não pense que vai ferir só outra pessoa, não, fere aquele próprio que carrega elas. Este homem se feria com as próprias pedras que ele carregava. Mas existem outras referências sobre pedras. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo de número 11, versículo 39. Aqui já é outro tipo de pedra que a Bíblia fala. Não é mais agora as pedras que está sendo carregadas nas mãos. Não é agora uma pedra que está sendo atirada. Não é agora uma pedra no coração. Agora é uma pedra que está sufocando, que está bloqueando, que está impedindo alguém. João capítulo 11, versículo 39. Jesus dá uma ordem. Ele diz assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Verso 40. Melhor, 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Tirai a pedra. Onde é que essa pedra estava? Essa pedra estava no sepulcro. Essa pedra ela estava ali prendendo a vida de um homem na morte, Lázaro. Mas Jesus falou assim: tira a pedra para que este homem viva.
Tire a pedra, para que esse homem saia da morte. Tire a pedra. Existem pedras que são pedras que estão sufocando, bloqueando a tua família. Existem pedras que estão ali bloqueando os teus sonhos, matando os sonhos, impedindo o sonho, a saúde, o casamento. Pedras que têm que ser removidas. Porque só quando essas pedras forem removidas é que você vai poder sair para viver uma vida liberta, para viver uma vida extraordinária, para viver o seu sonho, para viver os planos de Deus. Tira a pedra. A pergunta nessa noite é: qual a pedra que está impedindo você de avançar? Qual a pedra que está impedindo a tua família de ser uma família extraordinária? Qual a pedra que está impedindo você? Qual a pedra? A ordem de Jesus é: tire a pedra. Mas sabe o que é interessante? É que existem pedras que nós podemos tirar elas. Aqui nesse texto foram as pessoas que tiraram a pedra. Mas existem outras pedras, irmãos, em nossas vidas, que só um milagre de Deus, só o poder de Deus pode remover elas. O texto de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 2 e 3, tem algo interessante. Porque lá quando Jesus é sepultado, diz a Bíblia que eles vão rolar uma pedra muito grande, uma pedra enorme, porque eles diziam assim: para que ninguém, olha como o texto está lá, para que ninguém venha e tire essa pedra. Não foi uma pedra como a de Lázaro aqui não. No túmulo de Jesus foi uma pedra muito grande, que com certeza exigiu assim um esforço muito tremendo para se colocar aquela pedra ali, que uma pessoa não conseguiria remover, 2, 3 pessoas não conseguiriam tirar, para que ninguém tire a pedra. Era essa a intenção deles. Mas quando dá no domingo pela manhã, que a Bíblia diz que a Maria chega no túmulo, lá diz assim: e o anjo do Senhor rolou a pedra e se assentou sobre ela. Amém? Existem pedras na tua vida que tem que ser por um poder sobrenatural de Deus para ser rolada, para ser tirada. Como assim, pastor? Existem situações em nossas vidas que só muda, irmãos, através de uma manifestação poderosa de Deus. São pedras que estão ali que a mão humana não consegue tirar. Sabe quando alguém diz assim: olha, não tem mais jeito, já está desenganado? É uma pedra que a mão humana não consegue tirar mais. Sabe quando alguém diz assim: olha, esse casamento aí está perdido, já não tem mais como voltar? Um dia uma pessoa me falou assim: pastor, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais como voltar. Não tem mais jeito. Mas sabe o que aconteceu? Deus enviou o anjo dele e rolou a pedra. A pedra que estava lá, que não dava para homem tirar, o Senhor tirou. Então nessa noite, talvez na tua vida tem coisas que você consegue tirar a pedra. Talvez na tua vida você diz: pastor, isso aqui eu consigo remover essa pedra aqui, pastor. Mas essa outra pedra aqui, só Deus pode tirar ela. Então clame. Deixa o Senhor entrar com a providência. Deixa o Senhor entrar com a mão dele forte. Deixe Deus entrar com o milagre. Deixe Deus entrar, irmãos, e rolar esta pedra. E sabe o que eu achei mais tremendo no texto? É porque diz que o anjo rolou a pedra e sentou sobre ela. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele é poderoso. Ele está acima de qualquer problema seu, por maior que ele seja. Senhor, o poder do Senhor está acima, e não a pedra.
Existe outro tipo de pedras. Eu já falei de pedras que as pessoas carregam nas mãos, pedras de acusação, de julgamento. Já falei de pedras da descrença, pedras que matam, pedras que ferem, pedras do coração. E já falei de outro tipo de pedra, que é a pedra que está impedindo o teu sonho, impedindo a tua família. Mas também falei da pedra que não dá para se tirar com mão humana, só um poder de Deus se manifestando. Mas agora eu quero falar de outras pedras. Sabe qual a pedra? Vamos ler o texto para você entender melhor. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Isso aqui já é outro tipo de pedra. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: vós também, como pedras vivas. Diga comigo, pedras vivas. Sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essas pedras aqui é outro tipo de pedra. Essas pedras aqui vale a pena. São as pedras vivas. E sabe quem são as pedras vivas? A Bíblia diz assim: vós sois pedras vivas, que está sendo edificado como casa para Deus. Você é uma pedra viva. E essa pedra viva que você é uma pedra do edifício que o próprio Deus está construindo. Aleluia. Você é essa pedra viva. Aqui você não carrega mais pedra nas mãos. Aqui você não atira mais pedras. Aqui o teu coração não é pedra. Aqui é um tipo de pedra que a Bíblia chama de pedra viva. Eu sou uma pedra viva. Eu não sou pedra de julgamento. Eu não sou pedra de tropeço. Eu não sou pedra de acusação. Eu não sou pedra de descrença. Eu sou pedra do edifício que o Senhor está edificando na terra, para a glória dele. Também a Bíblia chama de pedras preciosas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Pedras preciosas. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 19, também fala que nós somos pedras preciosas. Lá diz assim: os fundamentos da cidade santa está adornada de pedras preciosas. Deixe de ser uma pedra que mate, que mata. Deixe de ser uma pedra que está endurecendo o coração. Deixe de ser uma pedra que fere e se torne uma pedra viva, e se torne uma pedra preciosa, e se torne uma pedra que faz parte dos fundamentos da cidade de Deus. Meu Pai, que tremendo. Aleluia. É essa pedra que nós temos que ser. Mas também a Bíblia fala, irmãos, sobre a igreja, que a igreja foi edificada sobre uma pedra. Mateus capítulo de número 16, verso 18. Lá diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A igreja está edificada sobre uma pedra. Que pedra é essa, pastor? É Pedro.
Pedro é que é a pedra? Que a igreja está edificada? Não. Sabe qual é a pedra? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos 12. A pedra que a igreja está edificada, Marcos 12, verso de número 10, diz assim: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de esquina. Agora, Atos capítulo 4, versículo 11. Atos 4, 11. Diz assim: e ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra que a igreja está edificada chama-se Jesus. Ele é a pedra, Ele é a rocha que nunca será abalada, que nunca será destruída. Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja. Você e eu não estamos edificados sobre areia. Jesus falou assim: quem me ouve, quem pratica a minha palavra, é edificado sobre uma rocha, sobre uma pedra que não pode ser abalada. Queridos, remova hoje as pedras da sua vida, em nome de Jesus. Aquelas que você pode remover, remova. Aquelas pedras que você consegue soltar das suas mãos, solte, por favor. Solte. Não carregue mais pedras, por favor. Houve uma época que eu estava passando um momento difícil, espiritual, no ministério, e eu não percebi uma coisa. Eu ficava sempre com as mãos assim, ó. Eu dormia com as mãos assim. Tinha um momento que eu estava com as mãos assim. Eu lembro que um dia a pastora falou assim: filho, tu só anda, tu fica com as mãos fechadas assim quando dorme. Tem hora com a mão fechada assim, você está com vontade de meter o murro em alguém. É verdade, tem hora que dá vontade de meter um murro nos crentes. Mas pela misericórdia do Senhor, né, a gente solta as pedras. Amém? Eu estava com pedra nas mãos, irmãos. Pedras de uma mágoa, pedras de decepção, pedras de lutas que a gente enfrenta. E aí você começa a manifestar isto em algumas ações, alguns comportamentos, algumas coisas. Pedras. Você que briga muito, xinga, grita, vira o bicho. São pedras, meu irmão, nas suas mãos aí. Está carregando pedras, né? Tem gente que diz assim: pastor, eu sou crente, mas meu facão não é não. Mexe não. Mexe comigo não. Se me disser uma, eu digo duas. Comigo é assim. Está carregando pedras. Carregando pedras. Jesus falou assim: se baterem numa face do teu rosto, dá outra face. Não é literal não, irmãos, por favor, viu? Entenda literalmente não. Bate aqui, pá. É um sentido alegórico, é uma linguagem simbólica de que não se vingue, não faça nada contra o outro. Se alguém te acusou, não, você não precisa, deixe. Solte as pedras. Amém? Não carregue pedras não, por favor. Porque se você carregar, vai ferir você. Não pense que vai ferir só os outros não, vai ferir você também.
ferir você, vai ferir tua família. Sabe o que a Bíblia manda você fazer? Solte as pedras. Solte as pedras hoje, em nome de Jesus. Se coloque.